Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre o passo a passo para parar de usar óculos. Passo a passo. É incrível como todo dia praticamente alguém vem no meu inbox, no Instagram, e perguntar como parar de usar óculos, o que é que eu tenho que fazer, não sei o quê. E um dos motivos que eu decidi criar esse canal no YouTube é para poder falar mais abertamente com essas pessoas, explicar mais detalhadamente, porque, cara, às vezes o pessoal vem no comentário do Instagram perguntar o que eu tenho que fazer, quais são os passos que eu tenho que seguir. E sinto muito, eu não posso explicar, eu não tenho como explicar os passos para você num comentário de Instagram ou no inbox, sabe? Eu tenho um treinamento de mais de 15 horas de conteúdo. Eu tenho alguns treinamentos, mas no momento eu tenho o Código da Visão, que eu vou abrir as inscrições agora no dia 1 de julho, tá bom? Então, se você tiver interesse, link aqui na descrição para se inscrever para a aula gratuita que eu vou dar no dia 1 de julho, onde depois dessa aula eu vou lançar uma nova turma do Código da Visão. Mas essa aula é gratuita, se você quiser participar, link está aqui na descrição. Mas enfim, eu tenho um treinamento de mais de 15 horas de conteúdo explicando como parar de usar óculos, com o que você tem que fazer para reverter a miopia. E então não tem como eu explicar em um vídeo, ou muito menos um comentário do Instagram, ou um inbox, uma resposta rápida, como fazer isso. É um processo complexo, que exige que você entenda várias coisas. Então, nesse vídeo aqui, eu, além de conscientizar você de que não existe atalho, não existe pílula mágica, não existe uma forma de eu chegar aqui em um vídeo falar tudo o que você precisa saber para reverter sua miopia ou para parar de usar óculos em geral, mas eu posso lhe dar dicas de qual é o caminho a ser seguido, tá bom? E é isso que eu vou tentar fazer nesse vídeo. Antes de eu começar, existe, na verdade, no Brasil hoje, antes de mim, existia uma pessoa que já falava sobre isso, sobre reabilitação visual, há bastante tempo, que é a Tatiana Gebrael, que é uma pessoa que, inclusive, foi através de um vídeo dela que eu despertei para começar a melhorar a minha visão. E tudo que eu sabia era que eu não podia apertar os olhos e que eu tinha que olhar mais para longe. E foi isso que eu usei para reverter minha miopia e parar de usar óculos. Mas depois eu vim descobrir que eu tive muita sorte. Eu vou falar em detalhes em outro vídeo como que eu parei de usar óculos, como eu reverti minha miopia, mas só com esses dois conhecimentos não tem como alguém reverter a miopia completamente se ela não tiver a sorte que eu tive, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero que você entenda sobre a Tatiana Gebrael, não tenho nada contra ela, eu admiro o trabalho dela, discordo dela em algumas coisas. Na verdade, eu discordo mais do método, da forma como ela trata esse assunto, né? Mas assim, nada contra, discordância totalmente respeitosa, eu aplaudo o trabalho dela, é uma grande profissional, me inspira também, tá bom? Mas o meu diferencial, o motivo pelo qual eu decidi falar sobre isso aqui na internet, é porque a forma como eu enxergo a reabilitação visual é através do autoconhecimento e da automelhora. Então, a Tatiana, a abordagem dela é muito baseada ela tem uma equipe, e essa equipe vai guiar você no processo, né? Vai te dar exercícios para você fazer e etc. Não sei muito bem como é que funciona a metodologia dela, porque eu nunca fiz os cursos dela, mas eu sei que ela trabalha dessa maneira, né? É mais uma mentoria one-on-one, onde a equipe dela vai passar exercícios, coisas que você tem que fazer. A forma como eu enxergo a reabilitação visual é diferente. Eu acho que você que tem que ser o seu próprio mentor. Você pode ter eu, por exemplo, como o seu mentor, como alguém que vai te mostrar o caminho, mas você não pode fazer nada que você não entenda. Entenda por que funciona e como funciona. Então, a forma como eu enxergo a melhora da visão é através do conhecimento. Então, no meu treinamento, você vai encontrar passos? Vai encontrar caminho para você seguir? Vai, mas você vai encontrar, antes de tudo, informação. E é aqui onde eu venho no primeiro passo, que a primeira coisa que você precisa fazer
para parar de usar óculos, no caso falando da miopia, é entender como que a miopia funciona, como os olhos funcionam. O que é que está errado com os olhos? Como é que a miopia surge? Né? Por que o olho de repente começa a enxergar ruim para longe? Ou no caso, hipermetropia e presbiopia, por que o olho começa a enxergar ruim para perto? Astigmatismo, por que você começa a ter dificuldade para focar em pontos luminosos, começa a ter visão dupla, etc. Então, o primeiro passo para você parar de usar óculos é entender por que você está usando óculos. E não simplesmente dizer eu uso óculos porque eu enxergo mal. Não. Você tem que fazer a próxima pergunta. Por que eu enxergo mal? Ah, porque eu tenho astigmatismo, porque eu tenho miopia. Ok, o que é a miopia? Ah, a miopia é isso. Ok, de onde veio a miopia? Como a miopia surgiu? Quais foram os fatores que levaram você a desenvolver a miopia? E para você responder essa pergunta, você precisa entender como os olhos funcionam. Eu gosto de fazer analogia que é o seguinte: o primeiro passo para você reverter a miopia é você entender a máquina. A máquina são os seus olhos. Se você vai consertar um carro, você tem como consertar qualquer defeito que seja no carro. Se você não entender como o carro funciona, você vai lá consertar algum defeito no motor. Se você não souber como o motor funciona, os 4 tempos do motor, admissão, compressão, explosão e exaustão, se você não souber o que é isso, ou não souber o que é uma biela, o que é uma válvula, etc., como é que você vai consertar o motor? Então, primeiro você tem que entender como a máquina funciona. Depois que você entender a máquina, daí vem o segundo passo. Você tem que entender o problema. Então, entendendo como a máquina funciona, agora você vai entender como aquela máquina ali deu pau. Qual foi o problema que houve naquela máquina? Em qual fase daquele fluxo de ações, né, de funcionamento, que houve um erro, um defeito, algo quebrou, né, e fez a máquina funcionar de forma errada. Então, depois que você entende como a máquina funciona, o segundo passo é entender o problema. Também é o segundo passo para você reverter sua miopia. Depois que você entende como os olhos funcionam, você tem que entender qual é o problema, o que há de errado, o que é a miopia, como ela surge, qual é o primeiro sinal da miopia e depois por que a miopia aumenta todo ano, entendeu? Não vou dar detalhes aqui nesse vídeo, senão o vídeo ficaria muito longo. Vão ter outros vídeos aqui explicando o que é a miopia, como ela se desenvolve. Mas depois que você entender como os olhos funcionam e como a miopia surge, né, qual é o problema, o que está de errado com os seus olhos, seja miopia, presbiopia, hipermetropia ou astigmatismo. O terceiro passo é você conhecer as ferramentas. Então, uma vez que você entendeu, voltando ao exemplo do motor, uma vez que você entendeu como o motor funciona, entendeu qual é o problema, identificou o problema, para consertar esse problema você vai precisar de ferramentas. Então você vai ter que saber o que é uma chave inglesa, uma chave de fenda, sei lá quais são as ferramentas que se usa para consertar o motor. Mas você precisa entender quais são as ferramentas que vão possibilitar você a fazer a manutenção naquele motor. No caso da visão, algumas ferramentas você pode utilizar. No meu método, eu trabalho com 4 ferramentas. Primeiro, mudança de hábitos. É a primeira coisa que você tem que fazer para melhorar a sua visão, é mudar os hábitos que estão contribuindo para que a sua visão fique ruim, para que a sua visão piore, que são os mesmos hábitos que fizeram com que a sua visão ficasse ruim lá no começo. E são os mesmos hábitos que fazem com que a sua visão piore ano após ano. Então, primeira ferramenta é a mudança de hábitos. Então, tem vários hábitos que você precisa eliminar e vários novos hábitos que você precisa implementar. Por exemplo, hábitos que envolvam movimento, que envolvam atividades ao ar livre, que envolvam relaxamento, que envolvam consciência visual, tá bom? Que no caso, a segunda ferramenta, falando de consciência visual, é o foco consciente. Foco consciente é a habilidade de você controlar voluntariamente o foco da visão. É algo que eu descobri por conta própria quando eu comecei a melhorar a minha visão, quando eu parei de usar óculos, né, e eu comecei a me forçar, a me desafiar a enxergar mais longe. Eu percebi que quando eu olhava para algo que eu não conseguia enxergar nitidamente, e daí eu parava um pouco, respirava
relaxava, piscava, eu percebi que eu começava a focar melhor, que eu conseguia enxergar coisas que estavam um pouquinho embaçadas, mas de repente eu conseguia deixar essas coisas um pouquinho mais nítidas, eu conseguia focar através do relaxamento e da concentração. E isso é o que eu chamei de foco consciente. Mais tarde, depois que eu me juntei ao End Myopia, para quem não sabe, eu sou membro da maior comunidade de reabilitação visual do mundo, que é o End Myopia, e depois que eu me juntei a eles, eu descobri que eles também já tinham descoberto isso, que muitas pessoas usavam isso, que é o que eles chamam de Active Focus. Eu chamo de foco consciente, mas é a mesma coisa. Active Focus, foco ativo, é foco consciente, é a habilidade de você usar o foco da sua visão de forma consciente e voluntária. Então essa é a segunda ferramenta. Terceira ferramenta são exercícios visuais. É aí onde eu discordo um pouco, onde eu saio um pouco da linha de raciocínio do End Myopia. O End Myopia trabalha muito com reabilitação visual baseada no foco consciente, né? E em outra ferramenta que eu vou falar para vocês, é a próxima ferramenta, mas eles não são adeptos de exercícios visuais. Nos meus estudos, na minha jornada, eu tive contato com outros métodos de reabilitação visual, entre eles o método Bates, que são os exercícios visuais, a maioria deles, que foram criados em sua grande parte por um médico oftalmologista americano chamado William Bates, que viveu de 1860 a 1930, se eu não me engano, ou foi 1930, tenho quase certeza. E esse médico, ele fez vários experimentos com pessoas míopes e ele conseguiu reverter a miopia em várias pessoas através de alguns exercícios e etc. E esses exercícios são utilizados até hoje, né, na reabilitação visual. E eu também trago alguns desses exercícios para o meu método, porque eu acho que esses exercícios ajudam a criar consciência visual, ajudam você a descobrir o foco consciente, porque o foco consciente e a mudança de hábitos é basicamente o que você precisa. Mas os exercícios ajudam a você a chegar lá mais rápido, ajudam a você a mudar os seus hábitos mais rápido, ajudam você a descobrir o foco consciente mais rápido e ajudam você a relaxar. Então tem vários exercícios, por exemplo, o palming, né, que é o empalmar, que é quando você coloca a mão nos olhos assim e tal, e enfim, faz algumas coisas que ajuda bastante a relaxar os olhos. Eu uso isso quase todo dia. O palming é excelente, né? E é onde eu me diferencio um pouco do End Myopia. Então, terceira ferramenta são os exercícios visuais. E a quarta ferramenta, que é o que realmente vai fazer você sair de qualquer grau de miopia para graus mais baixos e eventualmente até a reversão total, é a correção regressiva gradual. O que é correção regressiva gradual? Imagina que você vai para a academia pela primeira vez, tá bom? E daí o seu objetivo é chegar lá na academia e levantar 100 quilos no supino, 50 de cada lado. Se você colocar 50 quilos de cada lado na barra e tentar levantar no primeiro dia, você vai morrer, porque você não vai ter força para segurar a barra vai cair no seu pescoço, vai lhe matar enforcado, se você não tiver ninguém para lhe ajudar. Ou, melhor das hipóteses, vai romper alguma coisa, vai romper o seu peitoral, vai romper seu ombro, você vai se ferrar. Então, a correção regressiva gradual nada mais é do que a mesma coisa de você ir para a academia e gradativamente aumentando o peso. Então, se você quer levantar 100 kg no supino, você começa levantando 5 kg de cada lado. Aí põe mais 5, depois põe mais 5, depois põe mais 10. E assim vai até que você chegue aos 100 kg. A correção regressiva gradual nada mais é do que você baixar o grau dos seus óculos aos poucos. Tá bom? Então, se você tem aí, por exemplo, 6 graus de miopia, você não precisa simplesmente jogar fora os seus óculos e tentar enxergar com 6 graus de miopia. Muita gente fala, Túlio, você fala para eu passar mais tempo sem meus óculos, como é que eu vou parar de usar óculos se eu não enxergo nada sem óculos? E de fato, pessoa que tem 6, 7 graus de miopia para cima, tirar os óculos, meu amigo, você não vai ver nada. Então é por isso que você tem a opção de, em vez de você tentar enxergar com 6 graus de miopia a menos, você só precisa enxergar com 1 grau de miopia a menos. Ou seja, coloca óculos de 5 graus. Um exemplo, tá? Não estou falando que se você tem 6 graus, você vai baixar para 5 graus e vai conseguir melhorar sua visão com isso. Não é bem assim, não é tão simples assim.
Tá bom? É por isso que eu fiz um treinamento, porque existem nuances disso aí, né? Detalhes que você precisa entender antes de você mexer um grau das suas lentes. Você pode se ferrar se você fizer isso de qualquer jeito, tá bom? Mas, assim, de forma bem resumida, o que você pode fazer é baixar gradativamente o grau das suas lentes. Então, em vez de você tentar enxergar com 6 graus a menos, você tenta enxergar só com 1 grau a menos. Então, coloca o óculos de 5 graus e aí você está ali com 1 grau a menos do que o seu grau total e você vai utilizando o foco consciente, os exercícios visuais, né? E a mudança de hábitos, e esses vão ser os estímulos positivos que vão estimular a sua visão a se adaptar àquele 1 grau a menos. Quando você se adaptar a 1 grau a menos, você está pronto para fazer uma nova redução. Aí você baixa, por exemplo, para 4,5 graus ou 4,75. Né? Você baixou só 1/4 de grau e você vai ter que se adaptar com isso aí. Tal. E essas reduções é o que eu chamo de reduções diferenciais. Então, basicamente, pessoal, esses são os passos para você parar de usar óculos. Recapitulando aqui. Primeiro, entender o problema. Aliás, entender a máquina, entender como os olhos funcionam. Depois, entender o problema, entender o que é a miopia ou qualquer que seja o problema que você tem. Depois, entender quais são as ferramentas que você pode utilizar. E depois, o próximo passo é você aplicar essas ferramentas, desenvolver as estratégias, né? Ver as ferramentas que você vai utilizar, bolar uma estratégia, bolar um caminho que você vai seguir, aplicar esse caminho, analisar. Como é que você analisa? Através da medição. Você pode medir a sua visão em casa. Isso é assunto para outro vídeo, mas você pode medir a sua visão em casa, descobrir se a sua visão está melhorando de fato ou não. Você pode notar a melhora na sua visão simplesmente olhando para as coisas. Você vai notar que vai chegar um ponto onde você vai estar enxergando melhor. Mas você tem como quantificar essa melhora. Você tem como analisar, né, a velocidade que essa melhora está acontecendo. E aí você analisa isso e ajusta o que for necessário de ajustar. Como todo processo onde você tem que sair do seu estado atual para passar para outro estado desejado, você vai ter platôs. Então esse é o grande truque, o grande detalhe pelo qual eu não afirmo que todo mundo vai conseguir parar de usar óculos, conseguir reverter a miopia. Por quê? Porque melhorar a visão, sair de onde você está e enxergar melhor, seja pouco melhor ou muito melhor, todo mundo consegue. Com o mínimo de esforço, fizer alguns exercícios visuais, você vai conseguir melhorar a sua visão. Agora, reverter completamente a miopia é um processo mais complicado. Reverter completamente o seu problema visual é um processo mais complicado. Por quê? Porque você vai melhorar a visão até um certo ponto e vai parar. Vai parar de evoluir. Por quê? Porque o corpo vai estar sempre buscando equilíbrio. E é nesse momento que você tem que fazer um novo ajuste. Você tem que alterar esse estímulo, aumentar o nível de dificuldade para que os seus olhos continuem melhorando. Chegou aqui, parou de novo, aumenta de novo, faz algum ajuste. Então, assim como você vai perder peso, você tem que fazer ajustes constantes na sua dieta, nos seus exercícios físicos. No caso da melhora da visão, você também vai precisar fazer vários ajustes. Então, depois que você descobrir quais as ferramentas que você vai utilizar, você aplica essas ferramentas, analisa e ajusta o que for necessário para que você continue melhorando. E depois disso aí, pessoal, é só tempo. Bom, tempo e paciência. Por esse vídeo isso, já são aí quase 20 minutos de vídeo, mas eu creio que eu resumi tudo que os passos, né? É a ponta do iceberg. São os passos que você teria que seguir para parar de usar óculos, mas tem muito mais coisa do que isso. Tá bom? Eu só estou dando aqui uma breve introdução a esse assunto que pode ficar bem mais complicado do que isso e bem mais profundo. Se você quer saber mais em detalhes como reverter a sua miopia, especificamente sobre a miopia, no próximo dia 1 de julho de 2024, às 20 horas, eu vou estar dando uma super aula, uma masterclass de graça sobre os 3 passos para superar a miopia. Então eu vou te passar 3 passos que você pode seguir para superar a miopia, para começar a melhorar a sua visão e eventualmente reverter a miopia. São passos muito mais aprofundados do que eu estou dando aqui, tá bom?
Então, se você quer assistir essa aula, clica no link aqui embaixo. As vagas são limitadas, eu não consigo colocar muita gente na plataforma, então só algumas pessoas vão ter acesso. Se você quer garantir seu acesso para essa aula, clica aqui embaixo, preenche suas informações, entra no grupo oficial do evento. No dia 1 de julho, eu vou dar essa aula às 20 horas, vai ser uma segunda-feira às 20 horas, horário de Brasília. Por esse vídeo é isso, eu vejo vocês na próxima. Até mais.